Jejum. Comentário de Mário Persona. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Isso está em Marcos 2,18. Aqueles que perguntaram isso, são discípulos de João Batista. Eles haviam aprendido a jejuar, mas aquilo que devia significar a abstinência das coisas que satisfazem os sentidos do corpo natural, parecia ter se transformado em motivo de orgulho, em motivo de distinção, de discriminação. Em outra passagem, Jesus alerta para o perigo do jejum e da oração quando praticados para ostentação e vanglória. Ele disse assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto, e seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Mateus 6, de 16 a 18. No mesmo capítulo de Mateus, capítulo 6 de Mateus, o Senhor fala de outras coisas que deviam ser feitas sem alarde, como a caridade e a oração. Para elas havia uma recompensa vinda de Deus, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Isso está em Mateus 6, versículos 4, 6 e 18. Mas, para aqueles que praticavam essas coisas com o objetivo de se exibir, Jesus diz a eles também: eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Isso está em Mateus 2, 5 e 16. Este é um princípio que vale para toda boa obra que um cristão possa fazer. Se você a fizer com o intuito de ser visto, já terá recebido a sua recompensa, que foi ser visto pelos homens. Mas se você fizer apenas para Deus, então a recompensa virá dele somente. O jejum como mandamento aparece apenas no dia da expiação, em Levítico 23, 27, e com a expressão: afligireis as vossas almas. Deve ser esse o mesmo jejum mencionado por Paulo em Atos 27, 9, como sendo um período específico do calendário judaico, o calendário das festas e comemorações judaicas. Nas outras vezes, o jejum não aparece como mandamento, mas é uma iniciativa pessoal. Moisés, por exemplo, jejuou em Deuteronômio 9:18 por causa do pecado do povo. Josafá proclamou um jejum em 2 Crônicas 20, versículos 2 ao 3, porque estava prestes a ser atacado pelo inimigo. Os discípulos jejuaram em Atos 13, de 2 a 4, na dependência do Espírito Santo, que iria enviar Barnabé e Saulo na obra do Evangelho. E em Mateus 17, 21, Jesus avisou que alguns tipos de demônios só sairiam com oração e jejum. Você reparou que o jejum é evidência de aflição, ruína e dependência de Deus? Se for para isso que você pretende jejuar, siga adiante, mas não publique nas redes sociais. Quando Jesus é questionado por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não, em Marcos 2,18, isso soava como soberba e intolerância. Você encontra o mesmo sentimento entre os discípulos do Senhor, primeiro ao discutirem quem seria o maioral entre eles, e depois ao se compararem coletivamente com os que não andavam e agiam como eles. A jactância individual aparece na discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. E a jactância coletiva, quando eles dizem: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Lucas 9, 46 a 50. Coisas assim levam à divisão entre irmãos e à intolerância. Se você detectar no seu coração algum sentimento assim, cuidado. Cuidado, porque ele pode se transformar numa rampa que descamba no desamor e na crueldade. O primeiro passo nessa descida é o orgulho religioso, que faz você empinar o nariz e se achar melhor que os outros.
aí você tenta se colocar como exemplo, como padrão para outros seguirem, se gabando dos seus feitos. Todavia, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, diz a palavra de Deus. E cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Isso está em Romanos 12:3 e Gálatas 6:4. Se por um lado a Bíblia ensina a santificação, que é a separação do mal, por outro nós aprendemos que Jesus estava sempre acessível ao mais rude pecador. No passado, os cristãos que não entenderam o que era a santificação se isolaram fisicamente do mundo, em conventos e monastérios de difícil acesso. Este é o segundo passo rumo à intolerância, que é evitar aqueles que não entendem ou não creem do mesmo modo. Em seguida vem a opressão passiva. O que é isso? É quando você cria uma caricatura dos que não têm o mesmo entendimento que você e usa de escárnio, de zombaria ao se referir a eles. Os coríntios estavam assim. Eles achavam que os dons e o conhecimento que tinham havia sido conquistado por sua sabedoria, por seus esforços, mas Paulo adverte eles: quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido de alguém? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? 1 Coríntios 4:7. No fim dessa rampa que despenca até você discriminar tudo e todos, você passa a opressão ativa e a perseguição dos que não concordam com a sua fé ou ponto de vista. Foi o que fizeram as cruzadas, a Inquisição e outros movimentos ditos cristãos que matavam em nome de Deus. Hoje, são os radicais islâmicos que aprenderam a fazer isso e adotam a mesma prática que não tem nada de divina. Após Jesus ser questionado da razão de seus discípulos não jejuarem, ele responde: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado e nesse tempo jejuarão. Marcos 2:19-20. A tentativa de se colocar os discípulos sob a lei gera uma resposta de graça e privilégio. Ele revela ser o noivo e os seus discípulos os convidados do noivo. Como poderiam jejuar de tristeza na companhia de quem trazia tanta alegria? Viria um tempo, e para eles estava próximo, quando o noivo lhes seria tirado. E aí sim teriam toda a razão em jejuar, mas não agora. A tentativa de subjugar os discípulos debaixo de leis e regras, como o jejum, que cedo se transformariam em rituais e costumes religiosos, leva Jesus a explicar a nova ordem de coisas que ele vinha inaugurar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Marcos 2:21-22. Remendar roupa velha é tentar costurar um novo caminhar em graça à velha ordem da lei, na qual a conduta exterior não era espontânea, mas regida por regras de comportamento. Odres eram sacos herméticos feitos de couro e, quando usados para fermentar vinho, não podiam ser reutilizados. O processo de fermentação fazia o odre inchar e a pele do couro perder a elasticidade. Quem colocasse vinho novo em odre velho perdia o vinho e o recipiente. Isso nos fala da tentativa de se colocar o poder e a energia do Espírito Santo no velho homem. A novidade de vida, tanto interior quanto exterior, só poderia funcionar numa nova criação, numa nova criatura em Cristo Jesus. A cristandade sempre tentou aplicar a forma, o andar exterior do cristianismo ao judaísmo, causando um rasgo maior no testemunho cristão no mundo. As doutrinas da graça foram acatadas pela cristandade, mas as formalidades da lei também foram adotadas, fazendo da cristandade uma colcha de retalhos e cópia pirata do arraial israelita, do qual os hebreus convertidos eram exortados a sair. A carta aos hebreus, escrita aos judeus cristãos de há 2000 anos, nunca foi tão atual.
Se naquele tempo o arraial do qual os judeus convertidos eram exortados a sair representava o sistema legal, social e religioso do judaísmo, hoje o arraial é a cristandade judaizada. O que fazer então? Saiamos até a ele, a Cristo, fora do arraial, suportando a desonra que ele suportou. Hebreus 13, versículo 13. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.